ao GW Diz. Eu me chamo Stephanie Viblin. E eu, Henrique Wagmacher. E hoje a gente tá com ela, que é psicóloga e psicoterapeuta, Monique. Olá, tudo Oi, bem? Monique. Tudo bem, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, uma honra estar aqui com vocês. A gente sempre começa nossos programas com a pergunta padrão, que é: quem é Monique? Ah, legal. Vamos responder de uma forma breve, né? Quem é a Monique? Uma pergunta profunda essa. Eu sou psicóloga há quase 18 anos. Fui docente universitária aí há uns 15 anos. E hoje, atualmente e exclusivamente na clínica, como psicoterapeuta, tanatóloga, trabalho bastante com essas questões do luto também. Legal. Então, a sua linha ela é mais voltada para essa parte do luto ou você atua em outras... Atuo também. Dentro da clínica, eu trabalho com a abordagem da fenomenologia existencial. Então, atendo adolescentes, adultos, casais, e aí todas as demandas, né, advindas dessas inquietações humanas mesmo, mas dentro da filosofia existencial, muito dessa questão do vazio, a dor, as perdas, a angústia, isso é sempre muito pertinente, né, no trabalho. E tendo agora o programa como um especial de Setembro Amarelo, como que você define hoje muito a morte ainda ser um tabu na sociedade? Vocês sabem, Henrique, 2023 e ainda é. E ainda é um tabu. A única certeza que temos, todos nós vamos morrer e ainda é tabu falar sobre isso, pensar sobre isso. Que bom que temos campanhas como Setembro Amarelo, que bom que vemos cada vez mais desmistificando e valorizando a vida. Porque a gente morre do jeito que a gente vive. Muitas vezes essa contradição. Eu tenho medo, angústia de falar sobre a morte, porque causa uma angústia, um medo de falar como que eu estou vivendo. Então, a morte, ela é essa outra face da vida. Falar de morte é falar de vida é falar de morte, porque são faces da existência. Nós morremos uma vez só, mas nós vivemos todos os dias. Então, como que está sendo a nossa vida, né? E quando a morte chegar, que ela nos encontre vivos. Então, é muito importante que a gente consiga olhar para isso. Não, em outras culturas, a morte não é um tabu, como de uma forma tão que se apresenta aqui para nós. É claro que tem mudado muito esse olhar, mas ainda estamos num cenário de um certo preconceito, de não falar sobre isso. Ainda temos, sim. E dentro do seu consultório, você vê que as pessoas, elas têm medo de falar ainda nas sessões de terapia? Eu percebo mais na sociedade de maneira geral. A pessoa que vem para o setting terapêutico, ela já vem querendo, ela já vem angustiada, ela vem querendo olhar para isso. Então, é bem interessante que a pessoa, quando ela vem, eu sempre digo, todos nós temos problemas, mas a pessoa que vem para a psicoterapia, ela quer resolver os problemas. Então, a pessoa que vem, ela já está mais aberta, sabe? Eu percebo de maneira geral, claro, uns com mais dificuldades, outros com menos, mas eu percebo que existe sim essa prerrogativa de vamos trabalhar, vamos falar, vamos nos olhar, vamos ver sobre o que é isso, sobre como estamos vivendo. E a gente estava falando antes de começar o programa sobre a questão da conscientização dos meses, assim, falar sobre suicídio, sobre morte só no Setembro Amarelo e tudo mais. Como que você acha que a sociedade pode usar os esforços dela para falar sobre isso durante o ano todo? Ou perceber alguns aspectos durante o ano todo? Sim, precisamos. Se nós não estamos vivendo direitinho, o que eu quero dizer com vivendo direitinho, né? Muitos autores da psicologia, todos os teóricos vão falar sobre a importância do tempo presente. Quanto mais eu estou no momento presente, me sinto satisfeito com o aqui e agora, estou com os outros, com afeto,
eu resolvo os problemas, estou vivendo ok. Quanto mais eu procrastino os problemas, quanto mais eu olho para o futuro ou fico olhando para trás, para o passado, mais eu vou sofrer e mais isso tudo vai me causar sofrimento, adoecimento. Estar no momento presente, estar satisfeito com o momento presente é algo muito necessário. E na nossa sociedade hoje, nós vemos alguns valores de estarmos sempre atrasados, sempre correndo atrás de algo, sempre com uma insatisfação. Não que o vazio não seja positivo, é muito, né? Se nós estivéssemos sempre plenos, nós não iríamos mais trabalhar, estudar, conhecer novas coisas. O vazio, ele nos move. Mas aquele limite do que tá legal, o que tá positivo e o que não está. Então, eu acredito que, enquanto sociedade, nós precisamos olhar, parar. Tivemos um período pandêmico, né? Tivemos muitas mudanças, muitas reflexões, mas nós não viramos do avesso. Nós continuamos sendo, né, os mesmos seres humanos, às vezes até com mais dificuldades agora no pós-pandemia, em todas essas relações humanas, as coisas, enfim. Mas eu acredito que campanhas como essa do Setembro Amarelo, apesar de todas as críticas, apesar do olhar que a gente tem que ter, um olhar cuidadoso para essa campanha, né, do que falar, do como falar, mas são iniciativas muito necessárias, principalmente na luta contra o preconceito, a psicofobia, poderíamos dizer assim. Depressão é falta de Deus, bipolaridade é coisa de louco, ansiedade, ai que frescura. Isso aí é falta de tua pia tá lá cheia de louça, vai fazer outra coisa. Então, esse descrédito, né, para a saúde mental, de olhar realmente e falar, gente, estamos sofrendo, temos dores, somos humanos. Olhar para a humanidade é olhar também para a nossa vulnerabilidade, é olhar também para a nossa incompletude, para as nossas dores. E isso é muito necessário. Então, quanto mais... isso não tá bom, vou colocar um filtro, vamos usar várias máscaras aí no dia a dia. Ok, de brincadeira ou é sempre? Então, nós muitas vezes mascaramos a dor ao invés de olhar para ela. Como que eu enfrento? Olhando, vivendo, passando por isso. E vai acumulando também nesse negócio das máscaras, vai acumulando, chega uma hora. Vai. A parte da pandemia, você acha que pelas pessoas ficarem muito tempo, assim, sozinhas dentro de casa, sem muito contato, você acha que a pós-pandemia fez as pessoas ficarem mais reclusas em relação aos sentimentos delas? Em questão de expor sentimentos, porque ficamos, acho que 2 anos e pouco, tipo, sozinho dentro de casa. Você acha que quando voltou a ter a relação, as pessoas tiveram mais dificuldade em expor? Sim, tivemos. Acredito que eu, como psicoterapeuta clínica e muitas colegas, todos os colegas profissionais da saúde mental, o período da pandemia foi o que mais trabalhamos, porque as pessoas adoeceram, olharam para si. E uma coisa bem bacana disso é que perceberam que precisam olhar para si, perceberam que precisam de ajuda. Sim, nós estamos colhendo, infelizmente, essa repercussão, tá? Então, os níveis de ansiedade aumentaram. Eu percebo também que a dificuldade de interação em relações sociais, ansiedade, fobia social, isso nós tivemos um aumento, sim. Logo ali, quando saiu a pandemia e aí retornamos, né? Fomos retornando aos poucos, ali foi bem difícil esse processo de adaptação, se a gente pensar nas escolas, as crianças, todos nós, os jovens, os adultos, as pessoas idosas, foi realmente muito difícil. Mas ainda temos algumas dificuldades, mas eu percebo, eu acho que eu tenho uma visão positiva que teve também muito aprendizado, sabe? Muito aprendizado assim de falar, não preciso estar o tempo todo atendendo a demanda externa, posso ter um tempo mais recolhido comigo, com as pessoas que eu amo. Então eu percebo que teve aí um processo de aprendizado
E claro, cada um vai escolher diante desse aprendizado, mas eu vejo isso de uma forma positiva. Foi um chacoalhão, sabe? Tem uma vertente aí, eu vejo, muito mais as pessoas buscando o tratamento psicoterapêutico, as pessoas olhando cada vez mais para a sua saúde mental, as pessoas percebendo que precisam. Nós não somos só um corpo físico, nós também sentimos, sofremos, amamos. E as nossas emoções, os nossos sentimentos são muito importantes. Uhum. A gente teve uma palestra no ano passado sobre o Setembro Amarelo. E o palestrante, ele comentou, aí onde eu queria chegar, é ver se você concorda com a mesma situação que ele trouxe. Que a depressão não é uma doença, você não tem depressão. Você está em depressão, é um estado em que você se encontra, né? E ele falou que muitas vezes eu acho que é psiquiatra, né, passam uns remédios para o pessoal poder ficar mais tranquilo, mas na verdade você tem que tratar aquilo e encontrar a causa raiz que te deixa naquele estado, né? Então, aquilo também foi bem impactante, assim, quando eu escutei, porque eu nunca tinha visto uma pessoa falar desse jeito, que depressão não é uma doença. A pessoa não tem depressão, ela está em depressão. Então, foi bem, assim, diferente do que eu já tinha ouvido por aí, nessa questão do Setembro Amarelo. A gente tem que ter um olhar cuidadoso, porque nós temos estados de humor. Então, nós nunca somos, nós estamos. Né? Se a gente pensar como nós éramos há um ano atrás, como nós estávamos hoje de manhã, como nós vamos estar no ano que vem, nós vamos mudando. Na questão do nosso humor, da nossa situação de vida, nós estamos também. Então, nós podemos ter estados de humor, períodos em que nós estamos com o nosso humor mais deprimido. Então, se nós pensarmos até numa questão biológica, as mulheres, no período da tensão pré-menstrual, podem, por uma questão biológica, ter um período em que vai estar mais com o corpo dolorido, com o humor deprimido, né? Vai chorar mais fácil. Vamos pensar alguém que perdeu um ente querido, que está passando por um luto, por uma morte simbólica, por um período difícil, por um problema no trabalho. Vai estar com o humor mais deprimido, mas é algo pontual, sazonal. Essa é uma questão. Eu não concordo com essa fala de que depressão não é doença, porque não funciona assim. Depressão é doença. A depressão, ela é uma doença biológica, né, que tem consequências psíquicas, fisiológicas e precisa de tratamento. Então, a gente precisa ter esse olhar e esse cuidado de que tem tratamento, a depressão, inclusive, ela tem causas endógenas e exógenas. Se eu pensar que eu tenho um diagnóstico clínico de depressão, eu vou ter que fazer o tratamento e isso vai passar. Em alguns casos, a depressão, ela pode ser hereditária. Então, nós temos uma predisposição, uma condição endógena e que vai precisar de um tratamento medicamentoso, até por uma questão neuroquímica. Né? Então, não consegue-se liberar ali todas as serotoninas, endorfinas, tudo que aquele organismo precisa, que outro organismo, de repente, consegue de uma forma mais... Então, o que nós temos? Nós temos uma realidade de uma doença e nós temos um humor deprimido, que eu acho que essa é a questão. Todos nós vamos ficar tristes. Acho que o que ficaria mais didático, assim, para a gente compreender, é a diferença de depressão e tristeza. De repente, nesse caso, ali a fala seria: uma tristeza, ela é sazonal, pontual, e eu não sou triste, eu estou triste. Isso sim. Agora, depressão é uma doença que tem tratamento. Isso é muito legal. E que tem um tratamento multidisciplinar. A gente vai tomar lá a medicação do psiquiatra, vai fazer o tratamento com o psicoterapeuta, rede de apoio, exercícios físicos, alimentação. É uma série de questões para a gente conseguir tratar essa doença. Em alguns casos, não vai mais ter, em alguns casos, em alguns momentos ela vai voltar a ter, e aí o que cada um vai fazer de
o que cada um vai fazer com isso, o que cada um vai fazer com o seu diagnóstico. Mas precisamos sim olhar para isso como uma doença e que tem tratamento. Porque quando a gente diz, não, é só, você tá só tristinho. Isso, logo passa. Vem cá, vamos sair, vamos se animar, vamos fazer algo legal que vai passar. Num processo de uma psicopatologia, de um adoecimento, não funciona assim. Eu até posso, né, fazer de conta que está tudo bem, eu até posso sentir realmente, ter ali emoções, ter um momento prazeroso, mas a hora que essa pessoa volta para si, né, o momento que ela fica reclusa, aquilo vai. Por isso a depressão, ela não tem cara de depressão. A depressão, a pessoa pode estar bem bonita, numa festa, sorrindo, maquiada, bebendo com os amigos, passeando, viajando. A depressão, a pessoa às vezes ela pode aprender a mascarar essa dor. E é isso que nós precisamos lutar. Voltando na tua questão, como que a sociedade pode fazer isso, então, para que a gente encare a depressão como uma doença e com tratamento? Não mascarando. Mas, Monique, para eu não mascarar e assumir, eu vou precisar ter uma rede de apoio. Eu vou precisar acreditar que o Setembro Amarelo e o que nós estamos falando não vai ser dito só em setembro. Que quando meu amigo, que quando meu vizinho, que quando um colega disser que está triste, disser que não está com vontade nem de tomar banho, nem de levantar da cama, eu vou compreender que a pessoa está passando por uma situação delicada e que ela precisa de ajuda. Então, essa rede de apoio, essa compreensão, essa gentileza, essa empatia é muito necessário. E é isso que nós precisamos enquanto sociedade. Né? Ter esse olhar de carinho, de cuidado. E quais que são os sinais mais comuns, assim, para as pessoas perceberem que alguém está passando por alguma dificuldade? Olha que legal. Porque geralmente as pessoas não falam, né? Igual você falou, elas vão guardando. Mas a gente que tá por fora, assim, na parte... Tem alguns sinais de alerta. E como cada pessoa é única. Então, você conhece aquela pessoa. Você fala, nossa, que comportamento estranho. De repente tá com uma euforia, alegre demais. De repente tá muito recluso, não quer mais sair. De repente tá olhando com muita tristeza para tudo. Nós não temos um mapa, digamos, como se fosse um checklist, sabe? O que nós precisamos ficar atentos? Nós precisamos conhecer as pessoas, estar com as pessoas. Então, perceber quando aquela pessoa não está bem, quando ela tem um olhar muito triste para a vida, quando ela expressa desejos de se fazer mal, ou quando nada do que ela tem é valioso, quando ela já quer se desfazer dos pertences, dos bens, fala, não ligo para nada, pode ficar. Né? Veja, é uma situação muito delicada, não é um ato de generosidade que eu estou dando. Não, você gostou disso daqui, então eu dou para ti. Não é nesse sentido, é no sentido de desapego, porque nada mais faz sentido. Eu acho que o grande alerta que nós temos que ter é o sentido da vida, sabe? Quando a pessoa perde o sentido. Então, principalmente falando no Setembro Amarelo, mas é o que eu digo também para os meus pacientes, para os meus clientes, qual é o sentido? E a gente não pode ter só um, a gente tem que ter vários. Então, de repente, atendendo uma mãe, o sentido da minha vida é meu filho, é o sentido da minha vida. E quando esse filho casar, for embora, ou viajar, ou se acontecer alguma coisa, daí acabou a vida dessa pessoa também. Então, nós precisamos ter vários sentidos, né? Nós precisamos ter muitas coisas boas na nossa vida. Quem vai falar muito sobre isso é Viktor Frankl. Né? Ele desenvolveu a teoria da logoterapia, que é o sentido da vida. E no campo de concentração, ele percebeu que as pessoas que sobreviveram ao campo eram aquelas que tinham um sentido, além daquilo que estava acontecendo. Então, a nossa capacidade de resiliência e transcender aquele momento difícil. Então, vamos pensar num campo de concentração.
zero sentido humano, zero sentido, né? Não tinha sentido nenhum aquilo. E ele coloca que as pessoas que sobreviveram ao campo tinham um sentido para além daquilo que estava acontecendo. Então, no sentido da fé, de acreditar, não na fé religiosa, aqui pensando, mas num campo científico, a fé do acreditar. Acreditar que eu posso me sobrepujar a essa situação difícil, a fé de acreditar que amanhã vai ser melhor, a fé de que eu vou conseguir sair do fundo do poço, conheço o poço, mas também conheço a saída, às vezes eu vou ficar aqui no fundo, daqui a pouco eu vou subir, vou voltar, né? Porque a nossa vida é assim, altos e baixos, então não é, nem vou olhar para o poço para eu não ver que eu tô lá no fundo, não. Eu vou olhar, vou ficar ali um pouco, vou ver como é. Ah, entendi, agora tá na hora de sair. Então, é esse desejo, e aí é claro que é a inteligência emocional, que a psicoterapia pode, né, vir ali a fortalecer essa ferramenta de autoconhecimento, de autocuidado. Tá ruim, mas não é para sempre. Tem muita coisa boa. Uhum. E os familiares, amigos, quando percebem que uma pessoa tá, né, com depressão, qual que seria o meio mais adequado de chegar a conversar sobre isso? Ah, bem legal essa tua questão, Esté. Como é importante, né? Como é importante essa rede de apoio, de falar, nossa, eu tô preocupado contigo, o que tá acontecendo? Como chegar, como falar. Não é tanto como a gente usa as palavras, mas a intenção que eu tenho com a pessoa. Muitas pessoas perguntam, como que eu faço? Me dá uma cola, né? Como é que eu falo quando eu percebo isso, quando eu vejo? Não é as palavras que eu vou usar, mas é o que está no meu coração. Qual é a minha intenção com esse meu amigo, com esse familiar, com esse vizinho, com essa pessoa? Então, você vai chegar do teu jeitinho e vai falar com essa pessoa, olha, tô preocupada com você. Eu não sei direito o que fazer, mas o que você precisar, eu estou aqui. Então, a regra seria empatia. Nós não vamos resolver o problema daquela pessoa. Nem eu como amigo, nem eu como mãe, nem eu como uma pessoa que ama aquela outra. E até vou dizer aqui, nem eu como profissional da saúde mental. Porque quem resolve o próprio problema é a própria pessoa. Olha a contradição, olha o poder que nós temos, né? Então, é claro que com uma rede de apoio, com o profissional, com a ciência, essa pessoa vai ter força, vai ter as ferramentas para ela conseguir dar os passos. O profissional da psicologia é alguém que vai estar ali junto, apoiando essa pessoa, dando as ferramentas, mas é ela que tem que querer, porque... Por que eu estou dizendo isso? Porque chegamos na questão. Monique, eu falei tudo direitinho, a minha intenção foi das melhores. E essa pessoa continua lá. Né? Porque aí vem uma questão da escolha. Eu sempre digo, eu estou aqui contigo, eu não vou desistir de você, mas eu preciso que você não desista de você. Então, da pessoa querer. E a hora que ela estiver pronta e falar, agora eu quero ajuda, eu não sei como, mas eu quero sair disso. E aí, família, amigos, profissionais, estaremos lá para ajudar. A taxa de suicídio hoje, ela se dá muito mais por conta da depressão ou por alguns outros fatores? A depressão, ela já né? Geralmente a pessoa que acaba falecendo por suicídio, ela tem alguma psicopatologia. Ela já está, né, nós dizemos que o falecimento por suicídio é o último nível do desespero humano. A pessoa, ela está assim com muita angústia. E aí, claro, ela já está adoecida, né? Mesmo que nós não conseguimos, né? De repente, a pessoa fala, nossa, mas ela está trabalhando, está bem, né? Então, nem sempre a gente consegue identificar, não é na carinha que a gente enxerga, mas como que ela está por dentro. A principal causa desse desespero, então, se a gente pensar, o que é desespero? Falta de esperança. É esse vazio, eu não conseguir lidar, eu não ter esperança que esse problema vai ser resolvido. Então,
respondendo a sua questão, a pessoa ela tem uma psicopatologia, geralmente, não é uma regra, mas geralmente, mas o que tem ali é uma obnubilação, essa palavra, né? Uma palavra bonita, uma obnubilação da consciência. Uma palavra bonita para dizer algo muito triste e sofrido, algo que ela não está conseguindo se encaixar no mundo. É como se todas as portas estivessem fechadas e ela não está conseguindo achar um caminho. Então, esse desespero de não encontrar um caminho é que ela passa a pensar e a cogitar que sair desse mundo e que a própria morte é uma opção. A morte não é uma opção, né? Nunca vai ser. Enquanto, eu gosto muito da Karina Fukumitsu, ela é uma suicidologista muito importante, né? Um nome muito importante aqui no Brasil, fora do Brasil, e ela vai dizer assim: enquanto tem vida, tem jeito. Enquanto tem um fiozinho de vida, tem jeito. Sempre vai ter um jeito. Então, percebam que se eu estou dizendo sobre isso, eu estou falando de esperança. Quando que eu quero sair dessa vida? Quando eu perder a esperança. Esperança em mim, esperança no amanhã, esperança na sociedade, esperança na vida. Então, o que fazer? Quando a gente fala de suicídio, a gente está falando de prevenção e pós-venção. Quando a gente está falando de tanatologia ou de terapia do luto, né, a gente não vai falar da morte, porque a gente não sabe como é a morte. A gente não fala sobre a morte. A gente vai falar dos vivos. A gente fala da vida sob a perspectiva do sofrimento, da dor e da morte. Então, a prevenção ao suicídio ou a pós-venção ao suicídio, né, como trabalhar com esses familiares. A prevenção, então, o que eu estou fazendo na minha sociedade? Eu, como ser humano, eu dentro da minha família, eu no meu ambiente de trabalho, eu com os meus amigos. O que eu estou fazendo para promover a esperança, para promover a saúde mental? Gestos olha aqui, gente. A gente está aqui gravando esse podcast e daí trouxeram até um cafezinho, coisa mais gostosa. Isso aqui, olha aqui, ó, e tem até uma bolachinha aqui. Olha que coisa mais gostosa. Isso daqui é promover um clima de gentileza, de esperança, de generosidade. É o sorriso, quando eu cheguei aqui, vocês me cumprimentaram. Ai, que bom que você está aqui, fica à vontade, sabe? É estar aqui, o ambiente tá todo limpo, organizado. Gestos de gentileza, de mostrar que aquele ser humano tem um espaço, ele é especial, ele é importante, que nós estamos felizes que aquela pessoa está ali. E eu preciso fazer isso todos os dias, todos os meses do ano e não só em setembro. Para que, vamos pensar tanto no vivencial aqui, como nas nossas redes sociais. Como é bom quando a gente entra num perfil, quando a gente está ali vendo um vídeo e os comentários são agradáveis, são construtivos, são generosos. Esse clima de paz, eu sou capaz de construir. Mesmo quando eu não esteja tão em paz assim. Eu posso ser gentil mesmo quando aquele dia está péssimo. Isso é uma escolha, né? Então, eu acredito que essa, sim, seria uma grande estratégia de prevenção. Agora, se for da rede social, eu lembrei. Essa semana, pensando no programa e tal, e no tema, eu lembrei que teve uma época no ensino médio que eu conheci um menino no final do ensino médio, assim. A gente acabou virando amigo, e daí acabou o ensino médio, a gente se distanciou. E daí, uns 2 anos depois, 3, já estava na faculdade. Do nada, ele achou o meu Instagram e me mandou mensagem, precisando de ajuda. Porque ele falou, assim, que ele tava pensando em suicídio e tudo mais. Sim. E daí eu fiquei pensando, e eu nunca mais tinha conversado com ele. E daí eu peguei, questionei ele, falei, tá, mas por que você procurou eu? Aí ele pegou, falou das redes sociais, ele falou, porque vendo, assim, tipo, você pelo Instagram, tua rede de amigos, parece que você é uma pessoa, tipo, muito, tipo, que acolhe muito bem. E daí eu fiquei assim, nossa, mas faz 2, 3 anos que a gente nunca mais se viu. Daí, tipo, ele veio pra mim, nunca mais tinha falado com ele pra meio que procurar ajuda, sabe? Aí a gente conversou e tal. Daí, uma vez ele me encontrou na rua, que na época a gente morava meio próximo, assim. Daí aconteceu da gente se encontrar na rua. Aí ele me agradeceu horrores, me deu um abraço e tal. E eu Olha fiquei que assim, delícia. Que fofo. E eu Que fiquei gostoso assim, isso. tipo, do nada. E essa coisa da rede social, tipo,
por ver o meu comportamento no Instagram, os meus amigos e o que as pessoas falavam, não sei. Exatamente. Ele achou que eu seria uma boa pessoa pra, tipo, tentar ajudar ele naquele momento. Porque você é uma boa pessoa. Eu te conheço e eu sei. Tô falando isso porque eu sei. Não é só você é uma boa pessoa não só nas redes sociais, na vida você é uma boa pessoa. Mas é muito legal esse olhar, porque tudo que a gente faz, a gente deixa um pouquinho de quem nós somos. É um comentário que você faz na foto de alguém, é um bom dia que às vezes a gente deixa de dar, é um sorriso que a gente dá, é algo, né? Por isso que eu digo, de bom ou ruim. Em tudo que nós fazemos, nós mostramos quem nós somos. Por isso, nós precisamos estar no tempo presente, atentos, para saber em quem a gente pode confiar, em quem a gente pode contar. E, em primeiro lugar, a gente tem que contar com a gente mesma. Quando a gente fala de Setembro Amarelo, uma das críticas à campanha é essa questão de banalização do sofrimento e uma responsabilização pro sujeito. Ah, se eu quero, eu peço ajuda e tá tudo bem. E realmente, eu acho que essa crítica é muito válida, porque nós precisamos ampliar aqui, já que nós estamos falando sobre isso, essa rede de corresponsabilização. Então, como que eu, que ganho um salário mínimo, que trabalho o dia todo, vou conseguir ter tempo para olhar para a minha saúde mental? Como que eu vou, sabe? Então, quando a gente fala, a gente tem que pensar de uma forma mais prática também, como que eu, enquanto empregadora, né? Como que eu estou olhando para os meus colaboradores? Se eu estou forçando um ambiente de trabalho nocivo, se eu não dou condições adequadas para esse trabalho, como que eu, por exemplo, professora, como que eu, educadora, estou no meu ambiente de trabalho? Como que estão as minhas relações com o outro? Então, quando a gente fala dessa questão, você não está sozinho, é bem bonito colocar essa hashtag. Mas será que nós temos políticas públicas que favorecem a saúde mental? Será que, de fato, nós estamos, enquanto sociedade, fazendo a nossa parte? É claro que ações como essa são muito importantes, mas que não fique só numa hashtag, que não fique só no mês de setembro, mas que a gente pare e pense. A psicofobia, ela é real. O meu comentário maldoso para alguém que está passando por um sofrimento, o meu descrédito quando eu digo que depressão não é doença, como no caso, a minha risada, o meu preconceito. Então, a ponto de eu achar que, vamos pensar alguém que está em sofrimento, e eu vejo isso todos os dias no meu trabalho. Qual é a maior questão ali, o âmago da questão do sofrimento do ser humano? Não ser amado, não se sentir aceito. Então, em primeiro lugar, a gente vai trabalhar da pessoa se sentir amada e aceita por ela mesma. Mas o quão adoecedor, nocivo eu não me sentir aceito na cidade que eu moro, no ambiente em que eu estou, na sala de aula que eu estudo, no ambiente de trabalho. E aí pensando, o que eu posso fazer para colaborar, para fomentar, espaços de paz, de esperança. O que eu estou cobrando também enquanto cidadão, das políticas públicas? Como que eu estou, enquanto ser humano, olhando para os meus preconceitos? Ah, não, você é diferente de mim, eu não converso com quem é diferente de mim. Ah, não gostei da cor do teu cabelo, eu tenho o direito de falar isso e te excluir. Então, em tempos de redes sociais, de expressão, ok? Mas até que ponto que essa expressão, e a gente vê muito isso nas mídias sociais, acho que vocês, melhor do que eu, o quanto que essa expressão, muitas vezes as pessoas não têm limite, e invadem, e machucam, e isso vai trazer consequências. A pessoa que não se sente
pertencente à vida e falta sentido para ela, não foi uma coisa que aconteceu, que ela cogitou, pensar, não tem mais espaço para mim, e a morte é uma opção. Não foi uma coisa. Não foi foi, de repente, a última gota d'água naquele copo. Mas não é um evento, não é um acontecimento que faz com que a gente adoeça e faça a gente se sentir assim. Então, todos nós precisamos ter esse olhar, né? Fazer a nossa parte. Fala, Monique, mas é tão difícil na sociedade hoje, com valores de competitividade, de tantas coisas que nos adoecem. O que eu posso fazer? Então, vamos começar por nós. O meu autoamor, o meu autocuidado, respeitar o meu limite e a minha vulnerabilidade. Como que eu vou falar? Como que eu vou falar para o outro pedir ajuda se eu não olho para mim e não peço ajuda também? E como que você descreveria o processo do luto hoje? Quando a Elizabeth Kubler-Ross, que é uma importante teórica, né, nos estudos do luto, ela colocou lá naquela época, lá antes da década de 60 ainda, fases estanques, né? Que é muito comum, que a gente dá um Google, a gente olha ali, né, as fases. Então, negação, barganha, ira ou raiva, depressão e aceitação. Nós temos autores e teóricos que reformularam, e hoje nós temos uma visão diferente, que não são fases estanques. A pessoa passa por isso, daí depois ela vai para outra fase. Não. Assim como o luto, todo o trauma, todas as emoções, nós não temos uma coisa de cada vez. Nós temos tudo ao mesmo tempo. Por isso, hoje, a teoria do luto ela é mais voltada para explicar esse processo de elaboração como uma espiral. Então, nós passamos por vários sentimentos ao mesmo tempo. Então, quando saber que isso vai passar? Eu vou ter uma cicatriz, eu vou ter uma dor, mas eu já vou conseguir falar sobre isso e não vai doer tanto ou mobilizar tanto. Quando nós falamos sobre essa questão do luto, né, do acolhimento às vítimas, aos sobreviventes, o falecimento e a morte por suicídio é um luto complicado em que os familiares, os amigos, todos eles são sobreviventes. Então, qualquer outro tipo de falecimento, a pessoa ela fica enlutada. Na questão do suicídio, além do enlutamento, é algo tão difícil, tão complexo, que se usa o termo sobreviventes, de algo que realmente precisa de um olhar, precisa de uma atenção, um carinho e um cuidado com os familiares, com os amigos, porque o que nós vemos hoje, ainda em 2023, muito julgamento, muito preconceito. Mas isso aconteceu? Será que aquela família era boa? Nossa, mas e o que aconteceu? E onde que estava? Como que era o vínculo? Por que aquela família não fez algo? E isso é extremamente traumatizante. Então, nós revitimizamos o sofrimento quando nós falamos assim. A pessoa ela está muito triste, está sobrevivendo, está tentando se recompor e ainda ouve muito desses comentários, às vezes da própria família, da própria sociedade. Então, eu acredito que esse trabalho e o Setembro Amarelo se presta também como campanha para esse trabalho de pós-venção, para que a gente olhe compreendendo o adoecimento mental, o adoecimento psíquico, o sofrimento, o desespero humano, para que a gente seja mais empático e menos preconceituoso quando isso acontecer. Né? Quem é o paciente suicida? Quem é essa pessoa? Todos nós temos esse potencial. Todos nós. Quem pode adoecer? Quem está vivo.
Então, ninguém é melhor do que ninguém nesse quesito. Essa é uma pessoa fraca. E aí tem essa discussão. Isso acontece quando a pessoa é fraca da cabeça. Nossa, ela fez isso porque ela é muito forte. Não é uma questão nem de força e nem de fraqueza. É uma questão de sofrimento, né? E aí eu acho que é muito importante também para as pessoas que estiverem aqui nos ouvindo, se sintam, né? Sintam o nosso abraço, sintam esse acolhimento, porque com certeza a família fez tudo que podia, os amigos fizeram tudo que podiam. Nós precisamos olhar e entender também que, em última análise, sempre é uma escolha, né? Muitas vezes a pessoa... ela estava em tratamento, 90% dos casos nós conseguimos, porque a pessoa, ela pede ajuda, ela avisa, de alguma forma ela avisa. 90% dos casos nós conseguimos, 10% não, né, de acordo com as estatísticas. Então, é uma facticidade, é uma fatalidade, mas como sobreviver a isso? Como sobreviver a essa dor? Com esperança, com amor, com empatia e principalmente com não julgamento, né? E é claro que, se a gente entender, é uma construção histórica. Há muito, né? Aí tem uma questão também de algumas religiões, tem uma cultura religiosa excludente, que não existe mais, mas ainda, né, ficou disso. Em alguns cemitérios, a pessoa que falecia por suicídio, ela era enterrada num lugar separado, num lugar diferente, para que todos soubessem que aquela pessoa faleceu por suicídio. Então, a gente vê um preconceito, uma falta de, né, um demérito a esse sofrimento, que a pessoa visualiza isso de longe. Então, isso é muito difícil para quem fica. Se você perdeu alguém por suicídio e era próximo, você precisa de ajuda, né? Então você fala, não, eu não vou fazer isso, mas isso aconteceu com um amigo meu, procure ajuda. Isso aconteceu com um familiar meu, procure ajuda. Porque a culpa, né, a gente precisa trabalhar isso também. São várias questões, é um misto de sentimento. Nós não temos a responsabilidade da vida de ninguém nas nossas mãos. Cada um faz a sua escolha, né? Então, a gente precisa olhar com muito carinho. Eu fiz essa rede de apoio? Eu estive, de fato, quando essa pessoa precisou de mim? Eu cuidei disso? E aí eu acho que a crítica ao Setembro Amarelo é quando simplesmente essas informações são jogadas na mídia sem essa explicação, sem essa profundidade e a complexidade que é isso, né? Então todos os envolvidos precisam de ajuda, de apoio, de compreensão, né? Desse olhar profissional, técnico e empático. E como que você recomendaria a questão do tempo do luto? Porque o luto, eu acredito que não tem um prazo de validade. Isso. Mas a sociedade tem muita pressão em relação ao tempo. Que as Tem. pessoas têm que ficar, às vezes, reclusas um pouco ali Isso. para processar tudo. Na nossa sociedade, hoje em dia, isso que você falou, Henrique, não é, Esté? Tem essa questão assim de... Tem tempo para tudo. A gente tá sempre atrasado, igual o coelhinho da Alice, o coelho branco. Estou atrasado. Nós parece que estamos sempre atrasados. Nós precisamos ser mais competentes, fazer mais cursos, ser mais bonitos, ser mais... Né? Mais o quê? Como se tivesse uma forma, um padrão, um jeito certo de viver e um jeito certo de morrer. E um jeito certo de se enlutar. Não existe jeito certo de sentir. Não existe jeito certo de viver. Existe o seu jeito, existe o jeito de cada um. Isso é muito único. Então, mas eu concordo contigo quando você diz assim, tem um tempo, como que é isso? No período de 1 ano, nós costumamos dizer que o luto, ele vai... a pessoa, não é que ele vai terminar, isso é muito... nós não temos como medir, sabe? A gente não tem como medir, porque depende de quem era essa pessoa, qual a relevância, o vínculo, o grau de afeto, intimidade, o que essa pessoa representava na vida. É uma série de questões ali que vai ter que olhar.
Mas no período de 1 ano, nós colocamos assim, a pessoa ela vai viver pela primeira vez os eventos importantes. Então, vai ser o primeiro Dia dos Pais, o primeiro Dia das Mães, o primeiro Natal, primeira Páscoa, o primeiro Carnaval, primeiro Ano Novo, primeiro aniversário de falecimento, primeiro dia do aniversário de vida. Então, tudo isso são ritos de passagem. É como se mais um pedacinho, é mais uma lembrança, é mais um dia que aquela pessoa querida não está aqui. É mais um dia de tristeza, de ressignificação, de lembrar das coisas boas também. Acho que esse é um estigma de que a pessoa que está de luto, ou que ela, né, ela não pode sorrir, ela não pode dar risada, ela não pode se sentir bem. Não, a gente sente tudo ao mesmo tempo. Porque quando a gente lembra de alguma coisa engraçada que a pessoa que partiu fazia, ai, que gostoso, e a gente morre de rir, ou a gente lembra, ou a gente tem saudade. Então, são todos esses sentimentos. A raiva, a frustração da pessoa não estar mais aqui, a dor do vazio, é tudo junto, né? E ao longo desse 1 ano, a pessoa ela vai precisar encarar esses ritos, né? Esses momentos, que é muito saudável. O William Worden, ele é um teórico importante dentro da terapia do luto, e ele vai dizer que nós fazemos o nosso trabalho de luto. Não sei se vocês já ouviram falar assim, o tempo cura tudo, isso vai passar, né? E não é assim que funciona. Nós precisamos fazer o nosso trabalho de luto. E o que é o trabalho de luto? Por exemplo, que o William Worden coloca: sentir, sofrer, se frustrar, lembrar das coisas boas, dar risada daquilo que é engraçado, viver. Porque viver com essa perda é muito difícil. Assumir esse vazio, viver com essa dor é muito difícil. Então, o que eu vou fazer? Eu não quero olhar para isso. Faz 20 anos que a pessoa faleceu e tá lá, do jeito que tava o quarto. Faz 15 anos e as roupas estão ainda lá no guarda-roupa, porque eu não consigo olhar. Então, não é aqui uma questão de julgar se tá certo ou errado. É uma questão de olhar que essa pessoa vai precisar fazer o trabalho do luto dela. Né? Ela vai precisar entrar em contato com isso, resolver e entender que ela não morreu. E aí é que é a questão mais difícil. A pessoa partiu e não vai mais voltar. Mas você, sobrevivente, você enlutado, você que perdeu essa pessoa que você ama, você está vivo. E a tua vida está acontecendo aqui e agora. E você vai precisar reposicionar em termos emocionais essa pessoa que foi e seguir a tua vida sem essa pessoa. E aprender a ser feliz sem essa pessoa, honrando e respeitando tudo que vocês viveram. Né? O sentimento é algo abstrato, então o amor fica, a saudade é o amor que fica, e isso vai ficar para sempre, mas como viver agora, como ser feliz de uma outra forma. Por isso que é muito complexo da gente falar do tempo, né? E aí é muito individual, mas a pessoa vai precisar fazer esse trabalho. E é um trabalho desafiador, que exige muita coragem e, em muitos casos, auxílio profissional. Quando a gente fala do falecimento por suicídio, com certeza o auxílio profissional. Essa questão do preconceito, eu percebo que ainda existe muita dificuldade das pessoas quererem fazer terapia ou conversar, porque... Inclusive, eu escutei um dia uma pessoa falando assim, não, eu não tenho que frequentar psicólogo, não sou louco. Isso. Eu já fui essa pessoa. Não é mais, né? Não é mais. Então, acho que ainda também existe muita dificuldade das pessoas procurarem, né? E a tal da terapia é vida, né? É verdade, Esté. O processo é árduo. Esse trabalho, né? Se olhar. Eu quero ser o alecrim dourado. Eu não quero olhar para as minhas coisas. Eu dizia isso sempre, né? Nos meus alunos na graduação de psicologia. Gente, aluno de psicologia, psicólogo, é o primeiro que precisa fazer psicoterapia. Porque senão a gente não vai conseguir cuidar do outro. Até desenvolver essa empatia de como é ficar nesse lugar de vulnerabilidade. É muito bom os efeitos da psicoterapia, o que a gente consegue. Mas o processo, ele é árduo, é um trabalho. Assim como uma construção. Você vai construir uma casa,
vai tempo, vai dinheiro, vai incômodo, vai bagunça, vai... Tenta reformar a casa aí, quem já... né? E é pó, e é cimento para todo lado. É um processo frustrante, desafiador, que você vai colocar uma energia naquilo. Mas depois é tão gostoso você usufruir daquilo que foi construído, de estar naquele ambiente. É assim com as nossas questões também. Né? É isso que você disse, não, psicólogo é para louco, psicoterapia é para louco. Eu acredito que está mudando, né? Discursos como esse é o que a gente chama de psicofobia, né? Essa coisa, não quero, né? Esse preconceito. E campanhas como Setembro Amarelo têm, inclusive, o objetivo de desmistificar. Fala, não, saúde mental é para todos. Assim como saúde física, como saúde bucal, como saúde... Né? Saúde, é uma questão de saúde. Todos nós temos questões. Eu acho que essa questão de não precisa de terapia é muito de geração também, né? Eu acredito que conforme as gerações vão vindo, mais cedo elas vão começando. Por exemplo, a minha sobrinha, a minha irmã já colocou ela na terapia, ela tinha acho que 7, 8 anos. Isso, já começou a... E tem uma questão da acessibilidade. A psicologia é uma ciência relativamente jovem. Então, se a gente pensar, né, há um tempo atrás, não se tinha tantos profissionais. Então, é uma construção também, é uma mudança de cultura. Então, eu acredito que estamos no caminho. Vamos ter esperança. Está muito melhor do que se foi. Não é que as pessoas de antigamente não precisavam, mas é que não se tinha essa oportunidade, Sim. né? Tem alguma idade mínima para começar a terapia, assim? Para começar... tipo de criança. Na verdade, o processo psicoterapêutico ali na primeira infância, é com a família. Então, a criança pequena, às vezes tem alguma dificuldade ou suspeita, né, algum psicodiagnóstico, alguma questão ali. O trabalho é feito em conjunto com a família. Com quem essa criança convive. Quando a criança é muito pequena, ela precisa desse ambiente. Ela não é que ela seja totalmente passiva e simplesmente um depositário das emoções da família. Mas se a família é saudável, é mais fácil dessa criança também ser. Se a família está com dificuldades, essa criança ela vai demonstrar mais sintomas. Então, a partir do momento que a criança consegue ter mais autonomia, ali principalmente ali na fala, quando ela já está conseguindo compreender, ali no processo mesmo de educação, do que é certo e errado, do que pode e não pode, do entendimento das culturas, né, da cultura em que ela está inserida, só tem a ganhar, com certeza, a criança e a família. Você acha que o processo de luto e da perda de alguém pode ser, talvez, o motivo das pessoas não conseguirem sentir mais por outras pessoas que talvez possam aparecer na vida dela? Um bloqueio, né? Tipo um bloqueio emocional. A negação, com Entraria, certeza. Pode ser algum efeito a longo prazo, talvez, do processo do luto? Sim, a gente não pode, eu acho complicado a gente dizer dessa forma ou sempre vai ser assim. Mas pode aparecer como um sintoma, tá? Então, vamos pensar. Eu sofri um acidente, um exemplo. Eu sofri um acidente e tive um problema no meu joelho. Então, eu não vou mais poder correr. Ou, cada vez que eu tenho que correr, eu vou ficar meio ansiosa, vou ficar com medo. É assim no nosso corpo físico, é assim no nosso corpo, diríamos, né? Psíquico. Emocionalmente, nós funcionamos assim também. Então, até como uma certa autodefesa, um estímulo de autopreservação. Todo trauma, né? Então, por que nós temos medo? Porque senão a gente não estaria mais aqui. O medo, ele nos protege. É importante que a gente sinta medo. Mas agora, eu tenho medo de me machucar, eu tenho medo de me relacionar. Vamos olhar para isso, vamos ver o que está acontecendo, para que esse medo está aí? Porque muitas vezes nós precisamos de equipamentos, de armamento pesado para lutar uma batalha, para enfrentar uma guerra. E aquilo é muito útil. Mas quando a guerra terminou, e eu estou com aquele equipamento pesado ainda,
vai me atrapalhar, vai me deixar mais cansado, vai me deixar, né? Então, qual é a hora de abandonar esse equipamento que eu estou trazendo aqui como uma metáfora, né? Mas assim, qual é a hora de abandonar isso e entender que essa é a vida de agora? Vamos ficar no momento presente e compreender o que eu preciso agora? Será que essa é de quem que eu estou me defendendo? Eu já não sou mais aquela pessoa. Eu já consegui aprender, eu já consigo. Então, a psicoterapia é uma ferramenta que vai dar luz, né? Então, a gente fala dessa ampliação, a maximização da consciência, em que o sujeito vai conseguir olhar para ele por outros ângulos. Não é que o problema vai desaparecer, não é que os sintomas, plim, né? Psicólogo não tem vara de condão, bola de cristal. Bom se tivesse, mas não funciona dessa forma, né? É a abertura do sujeito para que ele mesmo consiga olhar e falar, opa, já passou. Quem sou eu agora? Né? Dar essa repaginada de tempos em tempos é muito importante. E como você acha que a sociedade poderia fazer todos os meses, não só no Setembro Amarelo, para abordar mais esse tema? Isso, muito importante. Essa reeducação, né? Então, quando a gente fala do preconceito com as questões da saúde mental, é um desserviço. Tudo aquilo que fomenta a explicação. Então, vamos pensar. A ignorância leva ao sofrimento. O conhecimento liberta, né? Teve um cara muito importante que passou por aqui na Terra que dizia: a verdade vos libertará. E é exatamente isso. A verdade vos libertará sempre. Por quê? Quando se nós temos a ciência, se nós temos estudos que mostram que essa é a realidade, por que nos fechar para isso? Então, a ignorância oprime, a ignorância machuca, a ignorância mata. Então, qual é a iniciativa? O conhecimento. Como que a gente muda uma sociedade? Através da educação. Bem fácil e bem rápido. Não, aqui, a gente está fazendo isso. As pessoas que estão ouvindo. E se a gente conseguiu chegar e a pessoa falar, amanhã eu vou dar bom dia para a moça da padaria. Já valeu o nosso podcast, sabe? A gente já construiu um pouquinho da cultura da paz e da não violência e de permear isso. Então, uma pessoa com informação é uma pessoa mais segura. Uma pessoa ignorante, uma pessoa com medo. Vejam nós, quando que a gente fica com medo? Quando que a gente tá assim? Quando a gente não sabe. Quando a gente não sabe o que vai acontecer. Quando a gente não sabe, isso nos deixa aflitos, ansiosos e belicosos, né? A gente vai ficar mais armado, a gente vai ficar mais agressivo, porque a gente vai se proteger. Quando eu entendo que não preciso disso, aí nós temos um outro cenário, um cenário de paz. Agora, encaminhando para o final, que já está no nosso horário, como você acha que é mais difícil lidar com o luto da perda de alguém que faleceu ou o luto da perda de relações e relacionamentos de pessoas vivas? Ótima questão. Ótima questão. Tem um teórico. Ai, como é o nome? Eu não vou me lembrar, gente. Depois eu mando para vocês o nome do teórico, bem certinho. Mas tem uma pesquisa fantástica que é um nome importante, né, da terapia do luto, que ele fez uma pesquisa, Kastenbaum. Ele fez uma pesquisa com viúvas e com mulheres que tinham rompido, se separado do relacionamento. Então, nós chamamos de morte real e morte simbólica, né? O luto da pessoa que morreu fisicamente é esse luto. E o luto por morte simbólica é o luto da pessoa que emocionalmente não está mais disponível para nós. E dentro dessa pesquisa, ele percebeu que as mulheres viúvas eram mais resilientes, conseguiram fazer o seu trabalho de luto e conseguiam, inclusive, dar suporte emocional e consolar as mulheres que estavam separadas. Por quê? Porque a pessoa, quando um relacionamento não dá certo, é claro que estamos falando aqui
vamos pensar um relacionamento, né, de envolvimento, de algo que seja realmente muito importante para aquela pessoa. A falência, a frustração de alguém que não quis mais ficar com você. Ou de você que não quis mais ficar com aquela pessoa. A falência daquele projeto, é claro que, em alguns casos, pode ser mais dolorosa e mais difícil do que a própria morte. Pauline Boss tem uma pesquisa que ela vai falar sobre a perda ambígua. A perda ambígua é justamente quando o luto ele não se desfaz. Porque a pessoa morreu, é uma dor, né? Mas ela não, ela foi, acabou. Agora, se a gente pensar, aí a Pauline Boss vai colocar a questão, por exemplo, do Alzheimer, vai colocar né? A pessoa, ela fisicamente está presente, mas ela não é mais a pessoa que ela era. Aquela mãe, aquela avó, aquela tia, né? Ela não lembra mais quem são aquelas pessoas. Fisicamente ela está presente, mas emocionalmente não é. Então os amigos, os familiares estão nessa perda ambígua e nessa morte simbólica de lidar com essa situação que é muito desafiadora. Essa autora coloca também os casos de desaparecimento, em que a pessoa não pôde ir aos ritos funerários. Vamos pensar na queda de um avião, o corpo desaparecido, em que existe a possibilidade dessa pessoa estar viva em algum lugar. Então, a perda ambígua é quando eu não tenho... emocionalmente, ela está presente, mas fisicamente ela não está. E o oposto também. Nesses casos, nós não temos uma dissolução do luto. Porque assim como William Worden coloca que para o trabalho do luto ser concluído, eu preciso fazer esse rito de passagem. Eu preciso enterrar, eu preciso compreender que aquilo se findou. E se eu tenho esperança, nossa, essa pessoa pode voltar daqui a pouquinho, né? Então aí o luto, ele continua. Então nesses casos é muito difícil. Nessa parte entra a questão das crianças também, né? Por exemplo, uma criança perdeu a mãe ou o pai muito cedo. Uhum. Aí, como que a família lida com isso? Porque, geralmente, a criança tem, às vezes, uma esperança de que vai voltar. Uhum. Aí, seria nesse processo do luto. Perfeito. Eu acho que é tanto essa questão... Por isso que, né, em alguns cursos que eu ministro, a gente fala muito sobre essa questão de como lidar com a criança. Uhum. Né? Então, não falar, virou estrelinha. Aí, a criança, lá na aula de ciência, ela vai entender que estrela não é feito de gente que foi pro céu. Né? É um jeito bonitinho que a gente conta para amenizar o sofrimento, mas a gente sempre precisa falar a verdade. Ah, não, o vovô tá dormindo. Não quero mais dormir, então. Eu também posso... Eu nunca mais vou voltar? Olha, daí eu crio uma outra situação. Né? Foi Deus que quis assim, Deus que levou. Ai, não gosto desse Deus, então, que leva as pessoas que eu amo. Então, é claro que... É bem importante deixar claro. As pessoas fazem isso com toda boa vontade, com todo amor, com toda a proteção. Mas uma vez eu digo, a gente precisa falar a verdade, sempre a verdade, por mais difícil que ela seja. Meu filho, vem aqui. Essa pessoa que a gente ama, ela morreu, porque é assim que acontece. E vamos pensar aqui na questão do cachorrinho. Eu tive uma paciente que o cachorrinho morreu, ela ficou com dó de contar isso e comprou outro cachorrinho. E não contou, né? Colocou outro no lugar. E ali, a gente não pode julgar, né? Esse comportamento. Mas ali era um bom momento para a gente ensinar para a criança que tudo que é vivo morre. Essa educação para a morte, ela é muito necessária. A educação para a morte é uma educação para a vida. Quando eu ensino que as estações do ano, aquela árvore, ela tá bem bonita, cheia de folhinha verde, mas daqui a pouco vai ficar seca, daqui a pouco vai cair, vai ficar pelada, daqui a pouco vai brotar de novo. São ciclos. O dia. Então, mostrar a natureza é uma forma bem legal de falar sobre a morte com as crianças. Eu preciso falar a verdade. Porque quando eu não conto isso, vai confundir. A criança, ela é muito esperta. Ela vai entender que tem alguma coisa errada e que os adultos não quiseram contar para ela. Mas ela sabe, na verdade, o que aconteceu, só que os adultos não estão querendo falar. Essa questão dos ritos, então, por exemplo, alguém que sofreu um acidente, que estava
na UTI, que estava em coma e não conseguiu participar do funeral, do velório, etc. Essa pessoa vai ter aí um processo. É possível fazer isso, né? Claro. Mas vai ter que viver esses ritos depois. Porque é como se essa pessoa ainda estivesse viva. Ela não viu. Por isso que por que existem os ritos? Por que eu preciso da certidão de óbito? Por que eu preciso de um velório? Para a pessoa que faleceu? Claro, para honrar a pessoa. Mas é para mim que estou viva. Para entender que aquilo está acontecendo. Porque é uma dor tão grande que eu vou querer negar e eu vou dizer isso não é verdade. Isso é mentira. Então, quando eu tenho... quando vem para a realidade e eu tenho pessoas que testemunham isso, eu vejo meu amigo chorando, eu vejo o familiar, eu vejo uma coroa de flores, eu vejo o túmulo, isso me puxa para a realidade e eu vejo que isso é real, que isso infelizmente está acontecendo. Isso me ajuda a me autorregular. Por isso que é tão importante os ritos de passagem. Essa educação da morte para as crianças que você comentou, ela costuma, ou é recomendada, não sei, começar ela antes da perda de alguém, ou quando a criança perde alguém pela primeira vez, daí começa esse ensinamento? É sempre legal a gente falar, claro, que quando a criança vai ter a experiência da perda de alguém que ela ama, né, de um bichinho de estimação, de um amigo, de um ente querido, de um familiar, aí é uma facticidade, a morte se impôs. E a família vai ter que falar sobre isso e a criança vai ter que lidar com isso. Quando nós falamos sobre isso antes, e aí, claro, com orientação, com cuidado, né? Também ali, olhando para isso de uma certa leveza, compreendendo os ciclos, desde sempre, sabe? Então, assim, meu filho, você tá nessa escola, foi pro CEMEI, foi pro maternal, foi pra escolinha. Ano que vem vai ser outra turminha. Ai, mas eu quero ficar nessa turma com essa prof. Não, essa prof é dessa turma. Ano que vem vai ter uma outra prof. E daí a criança pode ficar triste, daí a criança pode fazer birra. E eu, pai e mãe, preciso aguentar essa frustração. Eu preciso frustrar a minha criança. E compreender, ai, que triste. Então, você quer fazer um presente para a prof? Você quer fazer um cartão? Ritos de passagem que vão preparar... Veja que educação para a morte não é uma coisa bizarra. É a vida. É educar essa criança para a vida. Nós, adultos, nos educarmos para a vida. Quando eu aceito a vida, é frustrante. Eu gosto tanto dessa prof, eu queria que ela ficasse no berçário, no maternal, no jardim, tudo. Não dá. Vai ser outra prof e você vai ter outras experiências. Ah, então vou levar essa florzinha aqui para a prof. Aquela florzinha é um rito de passagem. Porque a criança está podendo expressar o que ela está sentindo. Está podendo falar, prof, eu vou ficar com saudade. Isso é elaboração de morte simbólica. Isso é educação para a morte. Ai, tem uma coisa que eu ainda não tenho uma opinião formada sobre, não sei você, que é o fato de levar crianças em funerais. As pessoas costumam fazer isso ou elas ainda têm um bloqueio justamente por conta dessa... Eu não sei se essa educação, levando ela no ato ali no funeral, não fica, sei lá, um pouco pesado, um pouco mais difícil da criança entender ou da família ter que explicar aquilo que está acontecendo. Eu acho que é bem legal a gente olhar que cada caso é um caso. A criança precisa saber a verdade. Que quem morreu não volta. E que ela pode chorar e que ela vai sentir saudade, e que isso realmente é muito triste, que ela pode chorar, que papai e mamãe também vão chorar, que todo mundo vai chorar porque vai sentir falta, e é assim. Essa é uma realidade. Agora, levar ou não, depende muito de cada caso. Porque a questão maior ali não é o que a criança vai, de repente, vai presenciar, mas como a gente está expondo, sabe? Como vai ser isso? Então, a importância de eu preparar a minha criança. Olha, lá vai ter vela, algumas pessoas vão fazer algumas orações, vai ter cheiro de flor, porque as pessoas vão levar flores para homenagear, né, para dizer o quanto gostavam dessa pessoa. Ela vai estar num caixão, que é um lugar de madeira, mas essa pessoa que está ali, ela morreu, ela não sente mais dor, ela não vai ficar sufocada quando fechar o caixão. Então, assim, explicar a partir do olhar da criança o que vai acontecer. Porque o que nos assusta? Quando a gente não sabe o que vai acontecer,
né? Então, fique com a sua criança, conte o que vai acontecer e respeite. Fala, tá, eu já entendi, mas eu não quero. Beleza, não precisa. Eu já entendi, mas eu quero ficar um pouquinho. Né? Então, beleza também. Eu acho que ter esse olhar de cuidado com a criança, com o limite, ela tá preparada? Se é uma criança muito pequenininha que às vezes não vai entender, se ela, né, o que tá acontecendo, como que eu vou falar isso? Esse adulto vai ter suporte para fazer isso? Porque às vezes fala, não dou conta. Então, vamos trabalhar com isso depois. Eu acho que esse olhar de cuidado é bem importante, né? Mais alguma coisa? Não, somente isso. Então, muito obrigado. Dá um presentinho pra você. Que delícia! Um presente, adoro! Só agradecer sua Obrigada, presença. gente. Vocês são os queridos. Gratidão. Olha, tem A até... gente que agradece. A vida é melhor quando tem um cheirinho bom. E tem... Pode abrir? Pode. Pode. Deixa eu ver. Ai, que coisa mais carinhosa isso! Adoro. E olha o cheiro. Obrigada. Obrigada pelo carinho. A gente De que verdade. agradece. Amei. Muito obrigada a todos que estão assistindo. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Monique, por ter aceitado participar e contribuir um pouquinho com a gente. Ainda mais agora nesse mês, novamente Setembro Amarelo. E é isso. Um beijo. Até o próximo programa. Obrigada. Tchê. Até. Beijos.